Olá, seja bem-vindo à aula bônus do curso Express de Introdução ao Maya. Eu gravei essa aula para te falar sobre um recurso bem interessante para utilizar na câmera do Maya, para você poder aí dar um pouco mais de acabamento aí nas suas imagens, tá? É um recurso que normalmente a gente utiliza mais na pós-produção, ou seja, depois que a gente renderizar a imagem, a gente utiliza, por exemplo, aplicando esse efeito no Photoshop e no After Effects ou qualquer outro software de pós, né, de pós-produção. Tá? E que efeito é esse? Eu estou falando do Depth of Field. Tá? Esse Depth of Field é um campo de profundidade. Tá? O que é esse campo de profundidade? Eu vou abrir aqui umas imagens que eu salvei, só para você entender melhor. Tá? Então, por exemplo, olha essa imagem aqui. Você pode ver que quem que está em foco aqui, quem que está em evidência nessa foto? Vai ser essa coca aqui, né? Essa aqui do meio. E o restante está desfocado, né? Eles não tá em foco. Vamos ver outras imagens aqui, ó. Olha essa flor que legal, né? Ela está bem focada aqui, o fundo está bastante desfocado, tá? Esse personagem aqui, né? Com o fundo bem desfocado. Então, olha lá, como é bem legal quando você quer focar um objeto. Daquele efeito bem de fotografia, né? Quando você quer focar mais em um objeto do que mais no primeiro plano do que o segundo plano, tá? Ou inverter, né? Que o primeiro plano, como aqui nessa Coca-Cola aqui, ó, o primeiro plano esteja desfocado e o restante seja mais focado, tá? Então vamos aplicar isso no projeto de neve, né? Que você fez aí. Então, vamos abrir, né, a cena do boneco de neve, né? Lembra que a gente na última aula, né, a gente renderizou, tá, você finalizou e salvou. Então vamos colocar um pouco mais, né, dar um pouco mais de detalhe aplicando esse efeito para que a gente tenha um foco melhor aqui no personagem e o cenário, né, o restante não seja tão focado assim. Porque na fotografia, né, no mundo real, as coisas não acontecem dessa forma, né? O fundo aqui teria que estar menos nítido, né, do que esse objeto se você optasse por focar mais nesse objeto aqui, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Olha só, vamos selecionar a câmera, né? Qual que era a câmera que a gente estava utilizando? Era a câmera 1, né? Essa câmera aqui. Vamos abrir aqui, dar um Ctrl A. Abrir o Attribute Editor. Daí, olha só, vamos achar aqui embaixo, ó, descendo nas opções, olha só, tem uma opção aqui chamada Depth of Field, ou seja, é um campo de profundidade, né? Esse campo de profundidade ele é acertado nas câmeras, né? As câmeras normalmente semi-profissionais ou profissionais. Algumas câmeras, até no celular, acho que já tem algumas opções para você definir um pouco melhor isso. Então aí você consegue escolher quem que você quer focar mais e desfocar, tá? Então esse é o campo de profundidade. E a gente vai abrir essa abinha aqui, ó, vai dar essa opção aqui, ó, Depth of Field, né? Então a gente vai ligar ela. Aí vai ter essas opções aqui, tá? Isso aqui está muito relacionado a câmera, né? Como eu falei antes, essas opções aqui estão muito relacionadas a quem aprende, né, sobre fotografia, mexer em câmeras, tá? Então aqui a distância do foco, que é aonde que vai focar, qual que é a distância da minha câmera, né? A partir aqui da como se fosse a lente, né, você pode ver que aqui, ó, essa região aqui é a lente da minha câmera, né? Então a distância até o objeto, ó, tá falando que é 5. Então, em 5 casas, né, se tivesse um grid aqui, exatamente aqui nessa linha aqui, ia contar 1, né, tipo 1, 2, 3, 4, 5, poderia estar focando aqui, poderia estar focando aqui, ou poderia estar focando aqui, né? Então, a gente precisa saber qual que é a distância aqui para focar. Esse f-stop aqui também é mais um conceito técnico de fotografia, tá? Tem a ver com a abertura do diafragma da lente, tá? Isso é uma coisa que depois que você dar uma olhada, pesquisar na internet sobre o que é f-stop, tá? Vai ser até legal para você entender um pouco melhor o que é esse f-stop aqui. Isso daqui é quanto menor o valor, menor vai ser a profundidade que a câmera vai ter, tá? Porque a lente ela vai estar mais aberta, né? Ela vai receber mais luz, né? Só que ao mesmo tempo ela não vai ter um foco definido de luz, né? Vai entrar muita luz, então não vai saber aonde que tem que focar. Vai ser mais difícil de focar, tá? Então quanto menor o valor,
mais desfocado, menos o campo de profundidade, né? Vai ter mais aquele desfoque legal, né? Como por exemplo esse cara aqui, ó. Esses caras aqui. Então, por exemplo, aqui poderia ter um f-stop aqui de, por exemplo, 1.8 ou menos, tá? Ou mais, não sei, 2.0, 2.2, não sei. Eu chutaria 1.8 mais ou menos, sei lá. Então assim, ele vai focar só nesse objeto aqui e o resto ele vai acabar desfocando. Tá? Então assim, se a gente quer desfocar bastante, a gente tem que reduzir esse valor aqui, né? Vamos deixar 5.6 aqui e vamos escolher aqui a distância, a gente precisa saber a distância. Mas aí você fala, puxa, mas como que eu vou saber a distância dessa câmera para o meu boneco, né? Se eu quero focar aqui o boneco. Tá? Olha só que legal. O Maya tem uma opção para você medir a distância entre um objeto e outro. Tá? E onde que fica isso? Aqui em cima, ó, no menu Create, tem uma opção aqui embaixo, ó, Measure Tools, tá? Ou seja, ferramentas de medida. Aí a gente vai escolher essa primeira opção aqui, ó, Distance Tool, ou seja, a ferramenta de distância, a ferramenta que vai medir a distância. Então vou clicar aqui. Ó, você pode ver que o Maya deu uma cruzinha, né? O que é essa cruzinha? Quer dizer que eu vou ter que clicar em dois lugares, né? Ou seja, a minha origem e o meu destino, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no meu boneco de neve, né? Só que eu vou ligar aqui antes a opção de Snap to Points, né? Para ele grudar no meu vértice. Então eu vou clicar aqui e vou clicar em qualquer lugar aqui no meu boneco de neve, tá? Depois a gente arruma. Você pode ver, ó, que ele criou essa cruzinha aqui no Maya chama de Locator, tá? Ele é apenas uma referência que serve para diversas coisas aí que a gente utiliza bastante no Maya. Então ele criou um ponto aí, beleza? E aí agora, ó, vou desmarcar aqui, tá? Eu vou clicar aqui, próxima câmera, só para referência. Beleza, ele foi pro chão, não é aí onde eu quero, né? Mas aí, ó, você viu que ele criou dois locators, né? Criou um locator aqui e criou o quê? A medida, né, dessa distância entre esse cara aqui e esse outro cara aqui. Então, já que ele faz isso, a gente pode mover, eu vou mover esse cara, tá, até mais ou menos aqui a minha câmera, né? Tá, não precisa ser tão preciso não, tá? Vou colocar aqui mais ou menos. Ok, beleza, vamos deixar aí. E agora esse cara aqui, eu vou puxar ele um pouco mais para cá. Mais ou menos aqui assim. Focar mais no rosto dele, né? Acho que foi muito, um pouco para cá. Beleza. Olha só, o Maya está dando um valor aqui, né? Quer dizer que ele tem 6.35, 48, 25. Essa é a distância desta câmera até esse ponto aqui, né? Mais ou menos da câmera, até esse ponto aqui do objeto. Tá? Então, como se ele tivesse, isso aqui fosse, sei lá, em metros ou centímetros, ele teria uma distância mais ou menos de 6 metros, 6.3, né? 6 metros e 30 centímetros. Ou teria, sei lá, 6 centímetros, tá? Tanto faz, a medida que está aqui. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá na nossa câmera, vou selecionar ela por aqui, o atributo já está aqui, agora a gente vai lá, né? Opa, não é essa câmera não, né? Essa câmera é a perspectiva. Ok, a câmera 1, né? Era a câmera 1 que a gente está usando. Olha só o que aconteceu aqui na perspectiva, tá? Mas a gente já vai ver melhor isso aí. Selecionar a câmera que eu quero, né? Vou vir aqui agora e vou colocar o mesmo valor que está aqui nessa ferramenta aqui, ó, 6.35, né? 6.35, 4825. Tudo bem, vou colocar 6.35, vamos ver o que acontece. 6.35. Olha só, o Maya aqui já me dá uma previsão de como ficaria meu desfoque no render, tá? Lógico, isso é bem longe do render final, tá? Mas já dá para ter uma noção, né? Só, olha, esse objeto está mais focado, o cenário está mais desfocado, né? Fala, bom, tá, até que está próximo, né? Se você não quiser ver isso daqui, você pode desmarcar aqui em cima. Cadê? Tem uma opção aqui, no atalho. Aqui, ó, Depth of Field. Você pode tirar, tá? Você liga aqui ou desliga. Aí ele liga, na verdade ele vai ligar na câmera ou vai desligar na câmera, tá? Vamos deixar assim por enquanto. Agora vamos renderizar aqui, só que a gente precisa de novo, né, para não ficar demorando muito, a gente vai voltar aqui todo
colocar tudo um aqui e colocar o mínimo aqui possível para a gente ter mais agilidade aqui na hora de renderizar, né? Aqui está o meu último render. Vou salvar aqui. E aí eu venho aqui, né? Preciso falar qual que é a câmera que eu quero. Então, que é a câmera 1, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esse efeito aqui, tá? Ele custa muito para renderizar, tá? Ele demora bastante. Então, por isso que no 3D é menos utilizado, tá? Lógico que dependendo sempre depende muito do efeito desejado, tá? Às vezes tem muito vidro na cena, objetos transparentes, aí tem que fazer isso aqui direto no 3D. Mas normalmente a gente tem um truque, tá? Bem legal que a gente pode fazer. Mas você tem que conhecer os princípios de render layers, o princípio de camada que a gente utiliza bastante, né? Que separa por camadas a renderização. E aí depois no software de composição a gente consegue controlar e criar o mesmo efeito que está aqui no 3D, só que sem custar todo esse tempo de renderização aqui. Tá? A gente deixa para depois poder até mexer mais quanto de profundidade quer, quanto não quer. Pode até inverter, né? Por exemplo, desfocar o objeto que está na frente e focar no objeto do fundo. Tudo isso já com a cena renderizada e você mexer em um software de composição, né? Como o Photoshop e After Effects, tá? Então você pode ver que a renderização aqui está bem mais demorada. Mas olha só que interessante começou a ficar. Olha o fundo, né? Como ficou bastante desfocado. E esse cara aqui ficou bem mais focado, né? Só que você vê também que tem bastante grão aqui, né? Deixa eu colocar um para um aqui. Olha lá, ficou bem legal, né? Você pode ver que tem bastante grão. Por quê? Porque esse efeito aqui, como ele desfoca a imagem, quando ele desfoca, ele vai precisar de mais informação para poder deixar a imagem mais limpa, né? Mais suave. Tá? Que depois a gente vai lá e aumenta isso daí para renderizar sem esses caras aqui. Tá? Então você fala, pô, ficou bem legal, né? Dá para dar um efeito bastante fotográfico aqui. Mas eu acho que está muito desfocado. E aí como é que a gente pode fazer? Lembra que a gente viu aqui no f-stop? Tem a opção aqui f-stop. A gente viu aqui, né, que esses tipos aqui de campo de profundidade, aí eu falei que esse cara aqui teria mais ou menos 1.8, né? Conforme menos a gente vai ter mais desfoque, né, no fundo. Quanto maior o valor aqui a gente tem menos. Então, se eu colocar aqui nesse f-stop, colocar mais, aumentar esse f-stop aqui, essa profundidade aqui, esse desfoque vai diminuir. Tá? Então a gente pode, em vez de deixar tão forte aqui, né, porque às vezes, né, se você forçar muito, e dependendo da distância que está do seu objeto, vai ficar esquisito. Tá? Então, por exemplo, você está com uma câmera que está bem longe do objeto. Esse objeto, sei lá, sua câmera está bem longe, e seu objeto está aqui, só que você aplica esse campo de profundidade bem forte. Né? Claro, aqui no 3D vai ser difícil fazer isso, mas vai parecer miniatura, vai parecer que os objetos são muito pequenos, né? Porque lembra uma foto, quando você tinha foto de miniatura, né? Você vê aquela bastante desfocado e o objeto lá pequenininho, você consegue enxergar ele bem definido, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Para não forçar tanto, né? E o objeto tá longe e aí ficar esquisito. Mas aqui nesse caso aqui, como o 3D respeita muito a realidade das coisas, né? Dependendo aí do que você estiver fazendo, vai funcionar bem, tá? Então vamos lá, f-stop. Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar 12. Eu vou salvar aqui para ver a diferença, tá? Quanto maior for o desfoque, se você falar, não, eu quero colocar bastante desfoque mesmo, mais qualidade você vai precisar para poder tirar esses ruídos da imagem, tá? Porque ele vai desfocar bastante a imagem, você vai precisar de mais qualidade para não ficar o ruído aqui, né? Legal, acho que assim já tá interessante, né? Bom, vou parar o render aqui, tá? Vou apertar o ESC, tá? Se quiser cancelar o render é só apertar o ESC. E aí vamos comparar, ó, antes e o depois, né? Essa região aqui só, tá? Que foi só até onde renderizou. Já deu uma diminuída, né? E já fica interessante, tá? Vou deixar 12 aqui, aí o que a gente vai fazer? Vir aqui, colocar a qualidade para 1. O mínimo você vai colocar 1 e 100.
A gente vai renderizar e ver. Se faltar mais, a gente sobe mais a qualidade aqui, tá? Vamos lá, vou renderizar. Ó, olha só um atalho aqui, tá? Em vez de você vir aqui, quando você precisar, vir em render e escolher a câmera aqui, você pode clicar e segurar com o botão direito do mouse. Em cima da janelinha aqui de render, ele vai dar as câmeras também, tá? Então a gente estava renderizando a câmera 1, tá? Você não precisa ficar fazendo isso toda hora não, tá? Mas era a câmera 1. É porque às vezes eu mudo a câmera no Maya e aí eu tenho que ficar vindo aqui, então é a mania que eu tenho de sempre clicar com o botão direito aqui e escolher a câmera. Mas você não precisa ficar fazendo isso direto não. Você pode ver que tá ficando bem mais demorado, né? Bom, eu vou sempre que eu renderizar assim e for mais demorado, eu vou pulando o vídeo, tá? Porque senão a gente vai ficar esperando renderizar e aí o vídeo vai ficando comprido, sendo que não tem nenhuma informação aqui, né? Porque o que eu tô falando, ele só tá renderizando e a gente vai ter que ficar olhando aqui e esperar, é a única coisa que a gente pode fazer, beleza? Bom, aqui na minha máquina deu 1 minuto e 39, tá? Mas é muito normal isso aqui demorar bem mais. Pode ser que depende do computador, tá? Mas pode demorar, sei lá, 5, 10, 15, 20 minutos, tá? Dependendo essa renderização aqui. A gente pode ver que ainda tem alguns grãos aqui, né? Tudo bem, a gente às vezes não precisa tirar 100% desse grão, porque às vezes nem aparece tanto, mas a gente vai melhorar esse cara aqui. Tá. Aqui no render settings aqui, a gente vai subir esse mínimo samples aqui. Tá, eu vou colocar aqui 2. Tá? E vou renderizar só um pedaço para eu ver se tá. Eu vou salvar aqui, né? E para ver se fez diferença. Tá, senão a gente vai renderizar a imagem inteira. Aí fala, pô, não ficou bom. Renderiza a imagem inteira, não ficou bom. A gente vai ficar o dia todo aqui só para acertar isso daí, né? Vamos ver se mudou alguma coisa. Dá um zoom aqui. Muito pouco, né? Então vamos subir mais aqui, vai, vamos colocar 5. Bom, de 5 aqui já melhorou bastante, né? Vamos ver agora de longe como é que fica. Acho que... Olha lá, já ficou bem interessante. Vamos colocar aqui então o valor 7 e renderizar aqui a nossa imagem final, tá? Então vou clicar aqui, tá? E assim que renderizar, eu volto aqui de novo. Eu vou pular, né? Pra não ficar esperando, porque a gente aumentou a qualidade lá, então vai demorar mais, tá? E aí eu volto aí, né, eu pulo a imagem e eu pulo a renderização, tá? Aí eu volto em seguida. Bom, voltando aqui, tá? Depois que a renderização completou, né? Olha só, na minha máquina aqui deu 8 minutos e 13 segundos para renderizar essa imagem aqui com aquele efeito de depth of field, né? Você viu a diferença, né, de você colocar mais efeitos para detalhar mais a sua cena, né? Você vê que dá muita diferença dependendo do que você fizer, né? Então, por quê? Consome muito mais recursos do computador, requer muito mais processamento, né? Então, às vezes você está renderizando uma imagem dessa aqui, você às vezes não consegue nem mexer no computador, porque o computador está usando 100% praticamente do seu processador, tá? E também a gente precisa tomar cuidado, tá? Porque assim, tudo bem, eu coloco aí e deixo renderizando, né? Que normalmente a gente deixa renderizando, trabalha de dia e deixa renderizando à noite, né? Ou nas empresas existem uma coleção de computadores dedicados só para ficar renderizando o dia todo, tá? Que são as render farms. Aí a gente faz o trabalho, manda para a render farm e continua trabalhando, né? Só que nem sempre a gente tem uma render farm, né? E principalmente em casa, quando a gente está fazendo freelance, uma coisa assim, ou vai alguma empresa que não tem render farm, a gente precisa tomar cuidado com os recursos que a gente vai usar. Então, por exemplo, esse tipo de recurso, ele requer muito do computador. Então a gente tem que pensar, né? Não, eu vou deixar para fazer isso aqui na pós-produção, no Photoshop ou no After Effects. Ou não, o que eu estou usando aqui tá bom, o tempo de render tá bom, dá para utilizar, tá?
Então assim, tem que saber o equilíbrio, tá? De saber quando usar, quando não usar, né? Dependendo do prazo do projeto, dependendo de quantas vezes você vai alterar o projeto, depende de vários fatores, tá? Mas se você trabalha num projeto pessoal, por exemplo, que é seu, ou se um projeto tem bastante prazo, né? Acho legal você aprender como trabalhar com esse tipo de recurso, né? Então, você sabe agora como utilizar esse depth of field, né? Que é um recurso muito utilizado aí na computação gráfica, tá? Não necessariamente no 3D, né, mas na pós-produção, né, na etapa depois do 3D, porque tem várias outras etapas depois que essa imagem sai do 3D, vai para outras etapas, tá? Então você sabe aí como criar o depth of field, beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Se você curtiu, comente, compartilhe. Se você tem qualquer outra dúvida, pergunte, beleza? E é isso. A gente se vê então depois, ok? Até mais então, um abraço.